Olá, boa tarde. Olá, Sara, tudo bem? Tudo bem? E com vocês também? Tudo bem? Tudo certo. Tudo ótimo. Estou muito feliz por tê-los aqui aos dois hoje. Estou há alguns dias a ver quase todos os vossos vídeos do YouTube, não todos, porque são muitos, mas, mas vi muitos dos vossos vídeos e tenho a certeza que podíamos passar aqui umas horas a conversar os três sobre Portugal e esta relação que vocês têm com Portugal. Que bom. A gente fica Certeza. feliz. Obrigada pelo convite, viu? E eu queria dizer-vos também, com certeza vocês já sabem, mas quero dizer-vos que gosto muito, muito do vosso Portuguiando. Acho que é um projeto fantástico, tem uma forma de comunicar muito simpática, muito positiva. É quase como estar a falar com dois amigos que estão a contar as coisas lá de casa e eu acho isso espetacular. Acho que devíamos ter mais desta boa disposição online e não só online, na vida real, seria também uma coisa muito boa. Pronto, por isso estou super feliz de conversar um bocadinho convosco hoje. Que E, bom. e para começar, vou deixar-vos apresentarem-se um bocadinho aqui para as pessoas que não vos conhecem. Bom, a gente também está muito feliz de estar aqui. É sempre bom a gente ouvir o que os portugueses estão achando do nosso canal, da nossa abordagem. E a gente fica muito feliz quando a gente escuta esse tipo de retorno, é sinal de que a gente está seguindo num caminho aí que faz sentido, né? Que é o caminho que a gente buscava. Nós estamos aqui em Portugal há 2 anos e meio. A gente morava originalmente no Rio de Janeiro, trabalhávamos lá. Eu sou jornalista, o André é fotógrafo, desenvolvia um trabalho lá com a empresa dele de fotografia. E é isso, né? A gente veio para cá nessa empreitada aí. Viemos primeiro só com um filho que na época tinha quase 3 anos. Depois o filho do André veio morar com a gente, que agora vai fazer 19. E aqui nós tivemos o nosso bebezinho, que acabou de fazer 1 ano, que é o Tomás. E acrescentar um pouquinho mais, agradecer novamente, agora o André falando também, agradecer pelas palavras, isso enche a gente um pouco, assim, polihe um pouquinho o nosso, vamos dizer assim, o ego, mas o objetivo, na verdade, é muito mais acreditar. Quando a gente buscou montar esse canal, trazer essa linha, exatamente essa linha editorial, né? Que a Bia, como a Bia é jornalista, então ela sempre bate na tecla comigo aqui, que a gente tem que trazer a informação mais certa possível, e claro, mas também essa linha de não brincar, de não levar muito essa relação do conteúdo como uma brincadeira, e sim como uma coisa que realmente respeitar esse conteúdo como algo que pode mudar a vida de qualquer um, né? Bom, e aí eu sou, como a Bia falou, eu sou fotógrafo, minha formação é administração de empresas. Por volta de uns 9, 8 anos atrás, eu decidi chutar o balde, como a gente chama, como a gente usa essa expressão no Brasil, para trabalhar com a fotografia, enfim, tudo que está envolvido ao audiovisual. E como o Bia também está muito envolvida com essa coisa do jornalismo, está muito envolvido no audiovisual também, a gente achou que era momento de unir forças, né? Sim. No Portugueando. A gente tinha uma vida boa no Brasil, Estável, né? estável. Nunca pensaríamos, falando, se a gente pensasse assim, perguntassem para a gente nunca pensava em sair do Brasil, porque tudo que a gente tinha lá acreditávamos que era suficiente para a gente continuar lá, mas tem coisas depois que a gente tem filhos, né? Eu já tinha, mas com a Bia, que eu estou falando, fez a gente mudar a nossa cabeça e pensar que não mais a profissão ou o que a gente ganhava era definitivamente, é importante, mas era definitivamente o que nos moveria. É isso. Então É o foi quê? isso que fez
em que a gente pensasse. E também, vamos falar um pouco que a gente ama esse país. Esse país é muito Não é difícil agradável. se apaixonar por Portugal, né? Quando a gente casou, a gente fez uma boa viagem. E um dos roteiros, o roteiro incluía o Portugal. E eu falei, nossa, dos países que eu visitei, a gente foi à Espanha, a gente foi à França, né? E a gente, dos países que a gente passou, todos maravilhosos, mas sempre tem um que a gente puxa um pouquinho, né? E Portugal foi o país que a gente mais gostou. Ok, então vocês já conheciam Portugal antes de tomar essa decisão de sair do Brasil? Não foi uma vinda sem saber para onde iam? Essa vinda aí, assim, sem conhecer, tem grande possibilidade de ter um erro, né? A gente conhecia, então isso é importante. Eu acho que eu não iria para outro lugar que não fosse Portugal, porque para mim é muito importante essa coisa de me sentir próxima das minhas raízes e tal, enfim, meus antepassados são daqui. E a questão da língua também, acho que bateria muito para a gente já chegar e começar a trabalhar na nossa área, né? Se a gente fosse num país com uma língua que a gente tivesse mais dificuldade para aprender. Então, a gente já tinha vindo aqui, a minha irmã se mudou para cá, e aí isso também foi o que pesou muito na nossa decisão. E aí, durante o planejamento, a gente ainda veio mais uma vez para a gente definir, né? Cidade, se era isso mesmo. Porque uma coisa é você vir como turista, é um olhar muito diferente, né? Aquele olhar que você vem, não, peraí, então deixa eu conhecer as freguesias, deixa eu entender os serviços. E deixa eu ir ao mercado. Mesmo assim, você só começa a conhecer, né? Nada como a convivência, nada como o dia a dia, nada como a sua rotina. Mas... Quanto tempo, Bia, quanto tempo passa entre o momento que vocês decidem sair do Brasil e o momento em que realmente saem para Portugal? Olha, foi pouco mais de um ano. Ok. A minha irmã se mudou para cá em outubro de 2016. Quando ela estava planejando a mudança ali, agosto, setembro, a gente falou, não, então a gente também vai. E aí, em dezembro de 2017, a gente chegou aqui, de fato, E para antes morar. de dezembro de 2017, em abril de 2017, como foi falado, a gente veio aqui visitar. Porque assim, Sara, no nosso caso, não foi só a nossa decisão. A gente teve que esperar um trâmite do consulado. Okay. Porque a coisa do pedido de visto, né? Eles estão com uma demanda bem alta lá, pelo menos no consulado do Rio. Então tem um período que eles fecharam os pedidos para atender só a vistos de estudantes. A gente pegou né? bem Aquele período ali de julho, agosto, que é quando os estudantes estão se preparando para vir. E aí a gente ficou naquela ansiedade, assim, os dois. Porque quando a gente voltou em abril, quando a gente voltou para o Brasil, a gente falou, não, é isso, vou pedir demissão, vamos arrumar nossas malas e vamos para lá em agosto. Só que não rolou. Foi. A gente ficou esperando até o consulado voltar a abrir, foi lá para meados de agosto, setembro, que voltou a abrir. Então a gente adiou um pouco e conseguimos chegar em dezembro. Ok. E porquê Gaia? Porquê o norte de Portugal? Por causa da irmã? Ela também está por aqui? Sim. Foi também uma decisão que a gente pensou muito, a gente colocou muito no papel. Teria que ser ou Lisboa ou arredores do Porto, por conta das nossas profissões. A gente também não queria ficar muito no interior nesse início, né? Hoje a nossa cabeça já mudou um pouco, talvez a gente até fosse falta de mais conhecimento, né? Falta de conhecimento. E também acho que a quebra da rotina, assim, né? A gente lá vivia muito cosmopolita, no Rio de Janeiro e tal, hoje a gente já entendeu que dá para levar uma vida de qualidade com outros termos, né? E aí ficamos muito na dúvida. O que mais pesava para Lisboa era a questão do clima, né? Que aí pesava para mim. Percebi essa parte. Pois é. E no Porto a questão de ter a minha irmã perto, porque minha mãe também passa longos períodos aqui com a gente. Ela passa geralmente 3, 4 meses no Brasil, vem para cá, passa 3, 4 meses aqui. Agora que o meu filho nasceu, ela ficou aqui mais de 8 meses com a gente para ajudar. E aí eu falei, não, eu acho que a gente ouvia muito a questão da dificuldade de você emigrar e sem ter nenhuma família por perto, né?
Eu falei, então, nesse início, vamos ficar perto de alguém que possa também dar a mão e falar, olha, o caminho é aqui, as coisas mais fáceis são aqui, porque você chegar mesmo sem você conhecer ninguém, sem você ter nenhuma referência, é um susto. E a gente erra muito também, né? Quando a gente chega num país, ou até numa cidade, dentro do próprio país mesmo, se a gente tivesse mudado para outro estado no Brasil, a gente conhecer o dia a dia daquela cidade, são coisas que a gente, como se faz, como várias coisas, a gente aprende a bater um pouquinho aqui a cabeça no início. Então, é importante isso. A gente tiveram muitas surpresas quando chegaram a Portugal? Eu diria que algumas, assim, algumas questões de adaptação mesmo. Por exemplo, eu sabia que no inverno a gente vai passar frio e tal, mas foi um pouco de surpresa para mim perceber que o frio durava mais do que só no inverno, né? E que chove bastante também. Isso também é uma surpresa às vezes. Isso aí incomoda muito a Isso Bia. pega um pouco para mim, essa coisa de muitos dias com chuva, muitos dias com aquele tempo fechado no início. Acho que nesse aspecto a Bia seria mais feliz em Lisboa, acho, porque eu vivo em Gaia também e por isso eu sei que Gaia e Porto e toda esta região é uma região de chuva e de frio. E normalmente o clima de Lisboa é um bocadinho mais ameno que o nosso, sim, isso é verdade. É uma coisa que agora, assim, que a gente vai completar 3 anos aqui, eu já estou conseguindo me organizar melhor, né? Entender, porque muda a sua dinâmica, tem uma coisa sazonal muito forte aqui, né? Que muda mesmo a dinâmica familiar, a dinâmica de pessoa, até profissionalmente isso influencia, né? Mexe no nosso com caso. humor. Por exemplo, o André, se não fosse o Covid, nos meses de verão ele trabalha sem parar. Mexe com o humor, mexe com a nossa disposição, com a nossa energia. Mas é isso, é uma questão. Tem uma coisa que a gente sempre batia na tecla, assim. A gente está indo, o que precisar ajustar, a gente vai ajustar. Então, se a gente tiver que ficar 2 anos em Gaia e depois tiver que ir para o sul, porque a gente entendeu que uma pessoa da família não está feliz, está tendo dificuldade, vamos fazer isso. Então, o tempo todo a gente está conversando para entender se está fazendo sentido para todo mundo, sabe? E a gente acredita muito que os projetos de vida, eles são sempre ajustados e devem ser ajustados a cada período. Cada pessoa tem o seu período, tem a sua chave ali para acertar, e se não for assim, você vai para o caminho errado. A gente vem para cá e a gente vê que não está indo bem, não tá as coisas, e a gente deixa levar, talvez a decisão a ser tomada é rever se a gente tem que morar aqui ou realmente ou não, porque a felicidade, como a Bia falou, a felicidade da família é em primeiro lugar. Claro. Se um não estiver bem, os outros também não vão estar bem. Então, André, diga-me uma coisa, quando decidem vir para cá, o que é que estão à espera de encontrar aqui? No nosso caso, quando a gente veio? Sim. Porquê deixar o Brasil e vir para Portugal? O que é que esperam encontrar aqui que vos faça mais feliz do que lá? A primeira coisa que eu acredito que a Bia, que acho que a gente fala muito isso, a primeira coisa que fez, que determinou, como a gente falou lá, a gente tinha um bom trabalho, tinha uma boa vida, um bom apartamento até melhor do que a gente tem aqui, uma vida bem melhor até do que a gente tem aqui, mas o que a gente não tinha lá era segurança. Então, como a gente falou, temos um filho, temos agora 2, né, que é da nossa relação, e a gente prima por uma que eles tenham uma boa vida, uma vida confortável, uma vida segura. A nossa segurança nada paga, né? E a gente se viu em situações, assim, nunca aconteceu uma coisa diretamente pouco, né? com a gente, por mas pouco. Cada vez mais pessoas à nossa volta passavam por situações de assalto, de arrastão, de sequestro relâmpago e de tiroteio na frente de casa e tal.
E chegou num nível assim que já era sufocante, sabe? A cada vez que o André ia trabalhar de madrugada no casamento, que voltava 3, 4 horas da manhã, eu já começava a ficar assim, naquela angústia, já desde de manhã, porque eu sabia que eu não ia dormir, que eu não ia ficar tranquila. E aí, conforme os nossos filhos começavam a ter essas necessidades de sair de casa para ir para um infantário, depois mais ainda, né? A gente falava, mas como é que vai ser isso aqui, né? A gente não vai ter paz, não vai ter tranquilidade nunca. Chegou ao ponto da gente escolher. Às vezes a gente tinha festas de amigos, filhos, né, que aniversariavam, e a gente chegou e falou assim, olha, mas é 8 horas da noite, lá no bairro tal, a gente tem que atravessar a cidade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente vai chegar aqui 10 horas, tem que passar, não vamos. Então, quando começamos a fazer essa avaliação, alguma coisa estava errada. Então, a gente cada vez mais, a gente morava num condomínio fechado, que a gente não saía tanto e que a gente não tinha a nossa privacidade. Hoje aqui a gente sai, a gente deixa nosso filho sair aqui com a minha sogra. E aí se junta outras questões também, Sara. A questão da segurança foi a primeira, mas você começa a viver numa bolha tão grande e cada vez gerando mais necessidade de consumo, que a gente já estava vivendo, levando uma rotina, uma vida que não vai muito de acordo com os nossos ideais, sabe? Com o que a gente quer, que é uma vida mais simples, com menos gastos, com menos necessidade de consumo, que os nossos filhos possam conviver com pessoas mais diversas e não só dentro daquela bolha. Isso encontraram aqui? Quando chegaram a Portugal, têm a sensação que nós vivemos mais de uma forma heterogénea, vivemos mais uns com os outros? Sim, completamente. Para vocês, pode até, às vezes, a gente conversa com alguns portugueses e nunca é o que é a nossa percepção, porque a referência de vocês é sempre diferente da nossa. Mas para nós, brasileiros, tem essa diferença. A gente nota na escola, né, a diversidade dos alunos, seja no infantário, que é para os menores, que é pago, seja na escola pública. A gente nota uma riqueza de convivência com pessoas completamente diferentes. Mesmo aqui no prédio que a gente mora, você tem pessoas, enfim, de diversos tipos. E lá no Brasil existe muita coisa da classe social, sabe? Que parece que determina o tipo de pessoa que você convive é determinado pela conta bancária, pelo salário que aquela pessoa recebe. E isso, eu acho que empobrece demais, assim. Limita e empobrece. E cada vez cria mais a distância social. E ela só aumenta, né? Esse abismo só aumenta. Então, aqui a gente já encontrou uma realidade completamente diferente. E então uma realidade social diferente e uma segurança. Aqui sentem-se realmente seguros? Sim. A gente sabe que tem furto, que eventualmente tem uma coisa ou outra. Outro dia eu passei aqui, tinha um carro que estava com o vidro quebrado. A gente sabe que tem eventualmente gente que entra na casa de alguém quando a pessoa está viajando, mas você não tem aquela violência da arma apontada para você, para o seu filho, de você ter que sair correndo do carro sem saber se você vai conseguir tirar o seu filho da cadeirinha ou se ele vai ser levado junto, Deus livre. É engraçado porque muitas vezes... É engraçado. Sim, é caricato porque muitas vezes os portugueses acham que Portugal... Não é que Portugal é um país perigoso, mas temos este medo de deixar as crianças sozinhas, de achar que pode sempre acontecer qualquer coisa, mas realmente acho que quem viveu uma realidade diferente sabe que Portugal é um país completamente pacífico. Sim, sim, sim. E a gente entende isso também. A gente percebe que o ponto de comparação dos portugueses é em relação a outros países da Europa, né? Mas o nosso, que é em comparação com o Brasil, a gente realmente não, a gente tende a ver muito mais vantagens, né? Agora a gente está desenvolvendo esse olhar crítico entendendo um pouco mais o que os portugueses falam quando eles cobram certas coisas, né? Mas é isso, assim, tudo depende do seu parâmetro de comparação, da sua referência.
Ok. Eu já percebi que o mais difícil quando cá chegaram em dezembro para a Bahia foi o frio, sem dúvida, de suportar o frio do inverno. E eu compreendo perfeitamente. André, houve assim para si alguma coisa mais difícil, uma surpresa que não tivesse sido assim tão boa, ou qualquer coisa que não esperava quando chegou a Portugal? Olha, Sara, eu falo sempre para Bia que eu sou assim aquele cão vira-lata, né? Que ele se adapta eu me adapto muito bem. Eu não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem. E, na Uma verdade, vantagem. Acho que é mas completamente assim, uma vantagem. mas eu sempre olho para as coisas como que eu tenha que me adaptar. Se meu objetivo é aquele, eu vou me adaptar. Eu me adapto à comida, eu me adapto ao frio. Claro que para os homens é sempre mais É o fácil. contrário, o André está sofrendo agora no verão, né? Com Eu estou calor. sofrendo Calor. agora. Então, mas é normal, até para os homens sentem mais calor do que as mulheres, mas eu me adapto muito bem às situações. Então, mas sempre tem alguma coisa que você sente. Por exemplo, para mim, foi a questão mesmo, eu sempre achei, e eu sempre, em todos os trabalhos que eu fiz, mesmo antes de chegar aqui a Portugal, eu sempre batalhei muito, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu comecei a trabalhar no Brasil, e isso foi uma chave também que virou muito em mim, que me fez amadurecer muito rápido como pessoa, sempre me virei muito bem, então eu acho que isso traz desde lá essa história. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu senti uma dificuldade com a questão do trabalho, realmente. Porque, por mais que você tenha na cabeça um objetivo, que eu vou me desenvolver, eu sempre fui, em tudo que eu fiz, eu sempre fui eu sempre ataquei aquilo com muita força. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que demorou um pouco mais do que eu achava que fosse demorar. Mas, e aí eu tive que fazer trabalhos, às vezes até de graça aqui, para que eu pudesse conhecer as pessoas, que as pessoas pudessem confiar em mim, que as pessoas pudessem, e não porque eu sou brasileiro, enfim, não foi essa a questão, pudessem confiar profissionalmente mesmo, se eu seria sempre correto no trabalho, enfim, a criar afinidades com outras pessoas. Então, isso que demorou um pouquinho mais nessa questão mesmo. De restante, eu não tive nenhum tipo de problema. Foi tudo muito bem, a gente chegou aqui bem, passamos logo pelo frio, que foi o 2017 e 2018, foi um frio realmente dos que a gente já passou aqui, os três, foi o que foi mais puxado, mas pronto, foi isso. Para mim foi essa questão. Vocês diriam que Portugal é um país que os brasileiros conhecem bem, em geral, ou não? Não. Não. Não, não. Não. Eu acho que o brasileiro conhece pouquíssimo de Portugal. Pouquíssimo. Mas diriam que porque é interessante estarem a dizer isto porque nós sabemos que neste momento, e também já houve outras alturas em que houve muita imigração brasileira em Portugal, muitos brasileiros que vieram para cá tentar a sua sorte, e é o caso agora. É por uma questão de língua que escolhem Portugal, então é porque é mais lógico vir para Portugal quando decidimos tentar a sorte na Europa? Mas finalmente, na maior parte dos casos, não nos conhecem assim tão bem. É mesmo só porque falamos a mesma língua? Olha, eu acho que o brasileiro não conhece muito bem a Europa, né? Okay. A gente tem um hábito, não sei bem porque, eu acho que é uma questão econômica mesmo, de reproduzir muito o modelo americano. E aí o brasileiro tende a achar que a Europa, por serem países mais desenvolvidos, é muito parecida com os Estados Unidos. Okay. E aí, quando ele chega aqui, e aí escolhem Portugal pela questão da língua, da proximidade cultural, de achar que vai ser igual, parecido. E aí, quando chega aqui, é um baque imenso. Imenso, né? E aí, quando a pessoa não está preparada, e aí, chegando em qualquer lugar da Europa, não só em Portugal, ela vai
achar que não é tão desenvolvido, porque ela está acostumada a ver aquelas coisas, né? Tudo a busca pela modernidade, pelo consumo, que a gente reproduz muito isso no Brasil, principalmente nas cidades grandes, talvez no Sim. interior seja diferente. E a Europa já está num outro sentido, né? Valoriza-se muito o antigo, tem-se muito cuidado com o aproveitamento das coisas. E às vezes, alguns brasileiros que chegam aqui desavisados acabam tendo um olhar de que não, mas é tudo velho, não tem nada novo, você Não é não tem moderno, não é moderno, não tem delivery, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Porque está muito atrelado a essa mentalidade do consumo, do gasto, cultural. que é culturalmente exportada pelos Estados Unidos e muito importada no Brasil. Daí a ideia do Portuguiando, de pensar que podiam ajudar brasileiros a dar este passo de uma forma um bocadinho mais avisada, digamos assim. Exatamente. A gente estava pensando num projeto porque a minha ideia era trabalhar de casa, chegando aqui, né, poder fazer um home office e tal. Mas não era o Portuguiando. Não seria o Portuguiando, mas como eu levei uns 4, 6 meses até começar a trabalhar, eu falei, eu vou me dedicar a alguma coisa. E a gente teve dificuldade, quando a gente veio para cá, de encontrar canais que falassem o que a gente estava querendo escutar. Esse né? caminho, né? Esse caminho editorial, uma coisa mais jornalística, que é o que a Bia a gente puxa. via muita coisa assim, viva com 300 euros em Portugal, tranquilamente. E a gente falou, não, mas espera aí, não é assim. Como é que é, né? E a coisa das crianças, dos filhos, e a adaptação de verdade, enfim. E aí a gente falou, bom, a gente pode fazer isso, e vamos fazer. O que a gente começou a fazer, o que eu foquei mais era o site, que era com o que eu trabalhava no Brasil. E o canal do YouTube, eu falei, vamos. O André que sugeriu, vamos criar um canal no YouTube. Eu falei, vamos, não sei o que. Só que aí o canal do YouTube começou a ter muito mais retorno, as pessoas... acho que essa coisa de você ver o outro falando, né, de você poder botar uma resposta ali e a gente também comentar, traz uma proximidade maior. Então, o canal acabou deslanchando e hoje a gente é muito procurado por brasileiros e a gente escuta muito assim, olha, parece que a gente enxerga em vocês o nosso projeto de imigração, sabe? Então, isso pra gente, acho que é o que... E portugueses também, a gente recebe muito aqui, muitas mensagens, termina uma live, a gente coloca um vídeo e a gente recebe pelo WhatsApp, recebe mensagem, André e Bia, quando vocês estiverem na cidade tal, vocês venham conhecer a gente e tal. É muito legal isso. Isso aí pra gente, assim, a gente fica muito feliz, porque a gente também tem essa coisa, sabe, que a gente também se sente um pouco, às vezes, só. Claro. Né? Não é fácil a gente chegar num país e a gente já entendeu isso, que as amizades, elas realmente são aos poucos, né? Então leva tempo. Então a gente às vezes, no início principalmente, a Bia sentia muita a solidão, né? E aí tem o inverno, a solidão, e aí você só vai a um shopping, só volta para casa chovendo, tudo escuro, e não tem um amigo, não tem uma amiga para conversar. Então isso também. E o psicológico da gente, a gente sempre está se perguntando, sempre está se fazendo essa pergunta. Você está bem? Como é que você está? Está se sentindo bem? Tem alguma coisa? Quer voltar para o Brasil? Não quer? Eu faço Às vezes eu tô num dia assim, sabe? Eu faço essa pergunta para a Bia toda hora. De mau humor, o André fala assim, você quer voltar para o Brasil? Eu falo, não, mas me deixa reclamar também. Só uma resposta, só isso, não quero voltar já. Não, mas eu me preocupo, porque assim, eu que bati muito mais na tecla para a gente vir para cá, né? Então eu me preocupo muito de carregar, até uma preocupação de carregar uma culpa, né? A responsabilidade. Mas hoje eu já estou mais tranquilo. Assim, no início eu ficava muito preocupado com isso. Mas pronto, eu sei que ela está feliz aqui. É uma questão só da gente alinhar um pouco algumas coisas. Que lá no Brasil a gente tinha uma coisa, era mais amizade, a gente tem grandes amigos lá, a gente vivia com essa coisa de visitar um, visitar o outro. Eu sei que vocês também têm isso aqui, eu vejo, mas é que
A gente não pode querer fazer uma amizade igual a gente tinha no Brasil de uma hora para outra. A gente tem que ser aos poucos. Demora um bocadinho, Demora um bocadinho mais. sim. Bia, se tivesse que me dar algumas características dos portugueses, como é que vê os portugueses? Como é que nós somos em relação aos brasileiros? Olha, eu vejo uma coisa muito interessante e que a gente já falou disso no canal e que é um dos vídeos assim mais polêmicos do nosso canal, que é a questão da frontalidade, né? Ok. O brasileiro, ele não fala uma coisa objetivamente se for para discordar com outra pessoa. Ele passa 1000 panos, ele fala tudo no diminutivo, ele chama de querida, ele não sei o quê. E o português chega e fala. E aí, eu lembro que quando a gente veio em abril, algumas pessoas falavam umas coisas pra gente que a gente pensava, nossa, mas podia ter falado de outro, né? A gente fica logo sentido, magoado. E aí, quando me caiu essa ficha, eu falei, gente, isso é uma maravilha, né? Isso é muito bom. Você libertador. É libertador. E não tem essa coisa. E acaba que o português enxerga o brasileiro um pouco como dissimulado, como, às vezes, meio escorregadio, e o brasileiro enxerga o português como muito, muito grosseiro, muito, muito firme. Ríspido. E não é nem uma coisa nem outra. É simplesmente uma questão cultural que você tem que entender que o outro é diferente. Quando você entende isso, você se liberta. Boa. Então, hoje a gente... É muito interessante, Bia. Acho que devíamos fazer uns cartazes, qualquer coisa assim, a dizer isto, que é para toda a gente perceber que afinal não somos maus nem do lado nem do outro, estamos Não todos diferentes. Pois. E a gente falou sobre isso no canal, num vídeo, e é bem interessante, sim, porque a maioria das pessoas entende o que a gente quer dizer e apoia, mas tem gente que fala assim, não, brasileiro é mesmo muito, muito dissimulado, ou então, não, português é mesmo muito grosseiro, vocês estão passando pano, enfim. Internet é uma área bem, né? Cada um tem a sua perspectiva, né? Tem vantagens e desvantagens essa profissão na internet, não é? Não é tudo positivo. A gente tenta desmistificar essas coisas para facilitar um caminho, porque o que a gente bate muito na tecla? Você chega num lugar, você quer morar ali, abraça essa cultura, a primeira coisa que você tem que fazer. Senão você vai ter muito mais dificuldade, você vai sofrer muito mais. Então, se você chegar aqui querendo comer só comida brasileira, querendo se comportar como se você se comportava no Brasil com seus amigos, querendo que a burocracia seja como era lá, caminhe como você fazia, você vai sofrer, você vai dar cabeçada, você vai reclamar e você vai acabar jogando a culpa no país, quando na verdade a responsabilidade é sua de não ter feito seu dever de casa direito, de não ter pesquisado, de não ter se programado. Então a gente tenta falar muito sobre isso para a pessoa chegar aqui com uma visão mais próxima possível da realidade que ela vai encontrar, né? A gente sempre fala que a mudança ela acontece de dentro para fora. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, vindo para cá, e fazer essa mudança aqui. Olha, aqui é dessa forma, então vamos fazer assim, vamos nos adaptar à comida, vamos nos adaptar... Porque senão você cria uma expectativa, não consegue atingir aquilo e se frustra. Então, esse é o grande dilema aqui, e não é só de brasileiro que vem para Portugal, e sim de imigrantes, né? De pessoas que saem do seu país e vão para outro. O português que vai para a Suíça, que vai para outro país, não queira fazer igual faz aqui. E o que foi muito interessante para a gente, Sara, existem muitos youtubers que moram em diversos países da Europa que produzem conteúdos para os brasileiros. Mas, por exemplo, um alemão que produz um conteúdo, um brasileiro que mora na Alemanha e produz um conteúdo em português, o alemão nem entende o que ele está falando para os brasileiros. E a gente produz conteúdo em português, os portugueses assistem e nos ensinam muito também. A gente começou a aprender muita coisa por causa dos comentários dos portugueses no nosso canal. Então, tiveram um bom 2 em 1 com esta ideia. Exatamente, teve uma interação ali que é muito bacana. André, num dos vídeos que eu assisti, eu ouvi o André dizer que já era quase português. O que é que falta o que é que falta? O que é este quase? Na verdade é uma brincadeira, mas assim, não realmente falta muito ainda para ser. Principalmente a gente fez aqui uma brincadeira de sotaque aqui e realmente eu passei muito longe. Mas eu sofri um pouco com a câmera, porque a Bia é mais desenvolta com a câmera, então eu fiquei um pouco envergonhado, tímida. Mas assim, quando eu
quando eu me refiro a isso, se tem um fundo de verdade, eu posso dizer que é pela questão que eu falei antes, que eu me adapto muito bem. Então, assim, eu me sinto em casa. Essas 4 paredes aqui, eu me sinto em casa, verdadeiramente. Claro que me sinto fora do meu país. Claro, o meu país ele vai ser sempre lá o meu país. Eu sempre tenho raízes lá, tenho os meus pais lá, tenho os meus familiares. Mas eu não posso dizer que eu sou feliz aqui. Eu não posso deixar de dizer que eu sou feliz aqui. Eu sou feliz aqui, estou bem aqui. Não penso, André, mas você pensa em voltar? Eu falei, não penso em voltar. Aqui tem dificuldades, no Brasil tem dificuldades, mas foi o que a gente falou. Tem uma coisa que é primordial, é a nossa segurança. Então, hoje aqui a gente tem isso e pronto. Isso é o mais importante, está no topo. É o primeiro da lista. Então, esse é o que vai mandar sempre a nossa decisão. Tá? Bia, fora essa segurança, esse sentimento de estar em segurança e de criar os seus filhos em segurança, que eu sei que é o mais importante, precisamente em que temos filhos, o que é que a faz feliz em Portugal? O que é que gosta neste país? Olha, me alegra muito ver que eu estou criando meus filhos num país que tem uma justiça social muito mais desenvolvida, né, em relação ao que era o Brasil, assim. Então, essa coisa da igualdade, da busca pelo minimalismo, da consciência social, da consciência ecológica, que aqui existe uma busca por isso, assim, me alegra muito. A questão cultural, para mim, é uma riqueza. Como ela é valorizada aqui, como a gente pode pegar um carro e em meia hora a gente está num castelo histórico maravilhoso. O aproveitamento, o cuidado com o espaço público, sabe? Os parques, você vê as famílias nos parques aproveitando um dia inteiro, assim, só jogado na relva, sem precisar de muito mais do que isso. A busca por uma conduta mais ética, mais correta, a valorização da educação, da língua, isso está muito perdido no Brasil, está muito abandonado. Está muito lá no chão. Aqui tem dificuldades, a gente ouve, né? Mas como a gente falou, a referência é muito baixa. Então, assim, isso grita pra gente. Porque a gente vivia essa dicotomia lá, né? Para você conseguir essas coisas, você precisava se isolar e gastar muito dinheiro para você ter acesso à cultura, para você. Mas aí, quanto mais você se isolava, menos você convivia com a realidade mesmo, né? Enfim, isso aqui é algo que me deixa muito feliz. Digam-me, só vos vou perguntar mais uma coisa para a nossa conversa não ser... Eu ficava aqui horas a falar convosco, mas a gente tem que combinar um café para a gente conversar. Eu acho que sim. Vamos fazer isso, sem dúvida. A minha última pergunta é sobre este menino. Então, o último é demasiado pequenino, mas o que veio convosco há 2 anos e meio, como é o sotaque dele? É brasileiro ou é português? Olha, ele parece um camaleão, porque quando tá com a gente, ele fala mais brasileiro, às vezes ele solta uma palavrinha ou outra, um pois é, que ele já fala, né? Ele já não consegue, mas né? quando ele tá com os amiguinhos da escola, outro dia a gente fez um Zoom com a professora, não sei o quê, e eu falei, gente, olha esse sotaque, todo português, parecia um portuguesinho falando, só que a gente não escuta muito, porque aqui ele não fala. Aqui em casa ele já tem palavras assim, que ele já não são palavras brasileiras. Essa coisa de pois é, tem palavras assim que a gente já não escuta se fôssemos nós a falar. Mas ele tem esse cuidado de falar igual a gente. E às vezes eu peço, fala filho, para mim que eu quero escutar, eu não falo. Mas quando ele canta, que toca as musiquinhas aqui, a gente bota muita musiquinha do Panda, da Xana Tok Tok pro nosso filho menor, aí ele já canta com sotaque direitinho, né, do português e daqui. Ele vai ser o mais português de casa pelos próximos anos. Okay. Olhem, Bia e André, agradeço-vos imenso esta conversinha. Vamos efetivamente marcar um café, sem dúvida. Quando as coisas ficarem um bocadinho mais calmas e mais tranquilas, vamos fazer isso. E quem sabe se daqui a alguns meses não fazemos outra conversa deste tipo para abordar temáticas um bocadinho mais específicas deste I Love Portugal. Podia ser uma
não sei, outro tipo de conversa. Sim. E sim, gostei muito, muito obrigada. A gente que agradece, Sara, pelo E sejam felizes em Portugal. Eu quero é que as pessoas sejam felizes em Portugal. Muito obrigada, Continue com essa boa disposição. Obrigada pelo acolhimento e a gente também espera, quem sabe, um dia retribuir, ter você numa live nossa, falando um pouco sobre o olhar dos portugueses em relação aos brasileiros. Seria É uma ótimo. troca interessante também que a gente se anima. Com muito prazer. Tá bom, Então, muito tá obrigada bem. então. Tudo Um bom para vocês. Beijinho, Até breve. tchau. Beijinho. Fiquem bem. Tchau, tchau.